Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você está procurando seu primeiro piano digital, seu teclado, e você quer saber qual comprar. Eu não vou falar aqui marcas, não vou falar aqui modelos específicos, eu vou dar dicas do que você precisa pensar para escolher o seu piano, quais são os objetivos, o que você quer, para você saber o que você precisa procurar nas especificações de cada instrumento. Primeiro ponto, quantas teclas? No mercado a gente tem uma variedade de teclas, né? Mas o piano acústico convencional tem 88 teclas. Esse aqui é digital também, mas ele imita o acústico, tá? Esse seria um ótimo tamanho de teclas, mas quanto mais teclas, mais caro vai ser, claro. Eu aconselho que tenha no mínimo 64 ou 61 teclas, porque logo mais você vai querer mais teclas, porque quanto mais você progride nos estudos, mais teclas você precisa. Então não adianta você comprar uma mais de 32 que logo você vai querer mais e aí o investimento pode não ser muito bom. Esse é o meu conselho, tá? Não significa que é 100% certo, mas pense no seu objetivo. A minha dica é, se você pode investir um pouco mais para ter mais teclas, invista. Segundo ponto, o peso das teclas. Os teclados, geralmente, eles têm uma tecla mais fina. Se vocês forem ver aqui, esse aqui ele tem uma tecla mais grossa. Não significa que as teclas mais grossas sempre vão ser mais pesadas, né? Mas, geralmente, eles já pensam numa imitação do piano acústico, né? Esse aqui, ele já é um pouquinho mais pesado, mas ele não é igual a um piano acústico. A minha dica é que você vá numa loja e teste antes de comprar. Mesmo que você vá comprar online, vá na loja e teste. Eu comprei esse online, mas eu fui numa loja presencial só para testar o peso da tecla, tá? É muito difícil que tenha um piano igualzinho, né, a um acústico, um piano digital igual ao acústico, mas a gente tenta ao máximo se aproximar do piano, porque essa é a intenção do piano digital, tá? O que nos leva ao terceiro ponto, que é saber se o seu piano, o seu teclado possui sensibilidade de teclas ou touch, e quantos níveis ele possui. O que é isso? O touch ou a sensibilidade significa que você pode variar a intensidade do seu toque. Então eu posso apertar forte ou fraquinho e isso vai imitar o meu gesto, a minha intenção. Por exemplo aqui, se eu fizer, vai ficando mais forte. Se o meu teclado não tem touch, não importa quanta força eu faço. Se eu fizer bem fraquinho, ele vai sair forte, né? Eu até posso desativar aqui, mas eu nem me lembro onde é que fica esse botão. Mas enfim, se eu fizer super força ou fraquinho, vai sair a mesma intensidade. Por que eu não aconselho você comprar? Esse sim é um ponto que eu acho que nem vale a pena você comprar um piano ou teclado sem touch. Que não dá. Simplesmente assim, na primeira aula eu já ensino para os meus alunos a diferença entre piano, pianíssimo, mesoforte, mesopiano, fortíssimo. Já começo a trabalhar porque você precisa trabalhar essa musculatura da mão. E aí se você só trabalhar isso em aula e durante a semana você fica com o piano lá que não faz o que você tá pedindo, sabe? Acho que isso é o básico, acho que você não cogite comprar sem touch, assim, pelo menos isso eu acho que é essencial ter touch. Outra questão é que dentro do touch, né, dentro da sensibilidade, a gente tem níveis. Esse meu, se eu não me engano, tinha 5, mas eu não tenho certeza. Ou seja, eu tenho uma variabilidade maior de sensibilidade, de força que eu posso fazer. Se tenho só dois níveis, é como se fosse só um forte e um médio, vamos dizer assim. Então, quanto mais níveis, melhor. Quarto ponto. Veja se o piano é portátil ou não. Esse meu aqui, ele é portátil, eu consigo carregar ele. Ele tem em torno de 10 quilos sem a caixa de transporte dele, né? O meu outro, ele tinha um móvel, então ele tinha uns, sei lá, quase 50 quilos, eu acho. Então era pra ficar em casa, né? Esse aqui eu posso levar pra tocar nos lugares, enfim, viajar. Agora, isso vai depender do seu objetivo. Se você já sabe que você quer aprender para tocar em lugares, assim, é melhor que seja móvel, né? E claro, tem aqueles pianos que já são de palco, então você tem que levar em conta isso. Até porque os pianos de palco, por exemplo, eles não têm a caixa acústica embutida, se eu não me engano, e você precisa ter uma caixa acústica externa. Esse aqui, ele vai ter uma caixa, não lembro de quantos decibéis, mas mais para salas pequenas. Então, se for para algo maior, já não é tão bom também, aí precisa de uma caixa externa, tá bom? Então, verifique isso. Quinto ponto. Quantos timbres tem o seu piano, o seu teclado? Objetivo, né? Você quer
mais timbres? Ou você só quer o som do piano? Se você quer só o som do piano, não importa pra você, né? Quando eu comprei esse meu piano, eu tava na dúvida entre o PXS3000, que é ele, e o PXS1000, que é um outro bem parecido, mas que tem menos timbres. Não foi só por isso que eu decidi por esse, mas esse foi um dos pontos que me fez comprar esse, porque eu queria fazer alguns arranjos, compor. Então, pense no seu objetivo, né? Quando o pessoal vai fazer arranjos, acompanhamento, gostam de mais timbres. Sexto ponto, entrada para pedal. Esse é um ponto parecido com aquele do touch. É essencial ter, porque também você vai usar, com certeza, algum dia vai chegar a hora e você vai usar. O piano, ele geralmente tem 3 pedais, mas o que a gente mais usa é o sustain. Esse meu, ele tem entrada sustain, então é uma entradinha, e ele tem uma entrada à parte que é para um pedal triplo, tá? Mas por enquanto eu só tenho esse, que eu não consegui comprar outro ainda. Mas verifique se no seu tem pelo menos do sustain, que você vai usar isso com certeza. Entrada USB ou MIDI. Se eu não me engano, os pianos mais modernos, tipo o meu, que acho que é de 2019, eles não têm entrada MIDI. Esse meu não tem, eles possuem entrada USB. Então é USB conecta no computador e aquela entradinha do tipo de impressora conecta no piano. Ele grava tanto em áudio quanto em MIDI. Então eu posso gravar com os timbres que vem no piano e posso também gravar em MIDI e usar timbres no meu programa de edição, né? Então isso é muito bom, não só para, enfim, para compor, para fazer arranjo, mas também para o próprio estudo. Às vezes eu quero ouvir como é que tá. Eu falo para os meus alunos se gravarem, se escutarem. Meu primeiro tecladinho, ele gravava, né, no próprio aparelho, mas aí para eu passar pelo computador não dava, eu acho que eu até perdi algumas coisas que eu tinha brincado ali, improvisado. Então, se tem, já ajuda, né, você a mandar para um programa de MIDI, por exemplo. Mas você veja seu objetivo novamente, né? São pontos que eu acho que hoje eu penso mais consciente sobre eles e que eu acho importante para mim. Estante para partitura. Esse aqui é um ponto parecido com o do touch, do pedal, que você vai precisar já no primeiro dia, tá? Então uma coisa que você tem que se atentar é se é furado ou se é maciço. Por quê? Porque se for furado, a partitura geralmente cai, enfim, entra aqui. Eu já vi muitos alunos acontecerem isso. Quando eu comprei esse, eu já fiquei meio assim, eita, mas como tinha essa parte aqui, eu arrisquei, né? E deu certo. Às vezes só a folha A4 dá uma caidinha, mas aí eu coloco um outro livro assim atrás e já ajuda. Mas se você tiver escolha aí que possa ser todo maciço assim, então aí é legal, tá? Mas que tem entradinha assim, mesmo que ele não venha com um piano, que tem entrada pra você comprar uma e colocar. E se você só tiver a oportunidade de comprar desses furados assim, que tenha a capacidade também de você comprar uma outra, seja ela fixa não, né? Móvel, ou meio fixa, que você fixe no teclado, né? Quer dizer, tá bom? Número de polifonia. O que significa? Polifonia significa quantas notas o piano consegue emitir ao mesmo tempo. Então, quanto maior o número, melhor, porque você pode tocar mais notas ao mesmo tempo, senão corre o risco de você tocar e não sair todos os sons que você quer. Por exemplo, se você tocar com 2 timbres ao mesmo tempo, você tá como se fosse duplicando a quantidade de sons, certo? Então vou dar um exemplo baixo, né? Seu piano tem capacidade de 10 de polifonia. Então você pode tocar 10 notas ao mesmo tempo. Se você tocar um timbre de piano mais um timbre de cordas, e você tocar 10 notas, você vai tocar 20, porque são 2 timbres. Mas o seu piano não vai tocar 10 notas, porque ele só tem capacidade de tocar 10. E você está tocando 20, lembra? 2 timbres. Para eu conseguir tocar com esses 2 timbres, eu só posso tocar 5 notas ao mesmo tempo, tá? Então, para ser 5 do timbre de piano e 5 do timbre de cordas. Deu para entender? Se não deu, por favor, comenta aqui embaixo. Se o seu piano possui metrônomo embutido ou não. Esse não é um ponto essencial, é só um ponto de acréscimo. Por que esse não é um ponto essencial? Porque existe mais facilmente hoje aplicativos de metrônomo no seu celular ou no próprio computador. Então não é essencial. É bom, porque tá ali é mais fácil, né? Mas se bem que o meu tem, mas ele é muito complexo de botar, assim. Você tem que clicar no botão e outro. No meu outro, ele já tinha um botão assim, metrônomo. Clicava, ali era perfeito. Esse eu tenho que buscar, é meio chatinho, tá? Então, né? Mas é só pra você saber.
Último ponto, mas não menos importante, leve em conta as marcas já conhecidas e bem nomeadas no mercado, né? E que tenham assistência técnica no Brasil, porque se você tiver algum problema, você manda muito mais facilmente arrumar, né? Eu já tive que pedir do meu anterior trocar peça e eu acho que teve que ir pra fora do Brasil, enfim, demorou pra caramba. Eu não tava aqui, eu tava no intercâmbio, mas foi bem complicadinho. Então, isso é importante considerar, assim como a gente leva em consideração com outros instrumentos eletrônicos, né? Com outros aparelhos eletrônicos. E é isso, gente. Espero que tenha ajudado. Eu acho que todos esses pontos são importantes serem avaliados por você. Se você também é pai de algum futuro aluno, né? Você tem que pensar nisso, que aí a criança já tem menos consciência desses pontos. Talvez alguns ela saiba pra que ela quer, mas enfim, você pode ajudar nesse quesito. Mas não tem como dizer que, essa marca, esse modelo, eu não sei quanto que você pode gastar, eu não sei seus objetivos, então é meio complicado pra eu simplesmente dizer, assim, marcas. Eu acho mais interessante eu dizer o que você tem que observar pro seu objetivo. Espero que isso tenha ajudado. Se ajudou, por favor, curta, comente aqui também se ficou alguma dúvida e se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, porque isso realmente ajuda o canal a crescer. Não é só porque todo mundo fala, não, ele ajuda mesmo, tá? É assim, mais gente que tem dúvida sobre isso vai receber esse vídeo na timeline e vai conseguir tirar essas dúvidas. Espero que tenha ajudado e até o próximo vídeo.